Olá, amantes da música brasileira! Hoje vamos trazer a resenha do álbum da Zélia Duncan que ela lançou na sexta-feira, Minha Voz Fica. Será que esse álbum foi legal? O que eu tenho para dizer sobre esse trabalho? Daqui a pouco, logo depois daquela vinheta maravilhosa que vem agora para vocês. Antes de começar, vamos pedir pra vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Vamos pedir pra você se inscrever no canal. Se não for membro, seja membro também. Se você quiser, 299 já ajuda a gente pra caramba aqui, né? A gente precisa aí desse apoio, já que a gente precisa continuar com esse trabalho e não vai ter muito respaldo de monetização do YouTube, digamos assim. Zélia Duncan lança aquilo que dá pra dizer que é a trilogia dos compositores paulistas, digamos assim. Ela fez do Itamar Assunção, fez do Luiz Tati e agora Alzira Alzira Espíndola, não é? Com um trabalho maravilhoso aqui, um trabalho minimalista, um trabalho muito bom, praticamente de voz e violão, entrando alguns instrumentos adjacentes ali, mas a maioria é voz e violão. A produção é da Ana Costa, é uma produção segura, né? Como eu já falei, minimalista ali, tem uma mixagem maravilhosa. Aí você pode me perguntar, mas Juscelino, você acabou de falar que é voz e violão, não fica mais fácil fazer uma mixagem de voz e violão? Não é bem assim aqui, o trabalho é bem equilibrado, não é? O violão vem com força, a voz também vem com a mesma força e os instrumentos adjacentes, né, que entram de vez em quando um baixo, um bandolim, acrescenta muito bem sem perder esse trabalho conceitual. O conceito também é fechadíssimo, né, nessa ideia aí de manter a temperatura do disco sempre ali na mesma tonalidade, digamos assim, o que vai causar alguns problemas também, mas que dá pra perceber que é uma escolha de conceito. É um voz e violão, e por falar em voz e violão, que violão maravilhoso, já anota esse nome aí, porque o violonista é incrível. Pedro Franco é maravilhoso aqui, o violão é eloquente, o violão acrescenta bem a música, comenta muito bem a música, como se estivesse conversando ali com a Zélia Duncan, um trabalho espetacular, os arranjos delicadíssimos e que tratam muito bem o repertório base. Um problema que a gente pode encontrar aqui é que, se você for colocar em comparação com os outros trabalhos ali em homenagem a compositores paulistas, no trabalho ali do Itamar Assunção, você percebe que ela consegue extrair ali um Itamar Assunção não underground, né, um pouco mais pop, consegue colocar ali uma espécie de holofote num canto que você não via. No trabalho do Luiz Tati, ela também conseguiu tirar ali teatralidade, né, todos aqueles personagens do Luiz Tati criaram muita cor com a interpretação dela. Aqui no trabalho da Alzira, eu senti que faltou um pouco dessa descoberta de um novo lado do trabalho. Apesar das músicas estarem muito bem trabalhadas aqui, muito bem gravadas e muito bem arranjadas, você percebe que tá aí, cadê aquela novidade, aquilo que a Zélia Duncan geralmente traz? Faltou um pouco disso nesse trabalho. O disco começa com a canção Cheguei, e lógico, é uma ótima apresentação, além do título Cheguei, é um ótimo cartão de visita. De cara o violão já entra daquele jeito maravilhoso, você já percebe que você vai ouvir um disco muito bom, e aqui já começa esse trabalho aí de voz e violão, uma interpretação lúcida, né? Uma interpretação que nem traz coisas novas, mas não passa do ponto. A Zélia Duncan tá ali fazendo a coisa correta, ou seja, é um trabalho no geral aqui correto, digamos assim. E o violão, como sempre, fraseando ali, floreando a canção, é impressionante. E aqui, como esse voz e violão é trabalhado de uma maneira muito sutil, a gente consegue perceber muito mais essa letra, a letra vem mais pungente, mais do que a versão original da Alzira ali, que apesar de ter o maravilhoso instrumental da banda Bexiga 70, você perde um pouquinho da letra, fica mais impressionado ali com os instrumentos, e aqui a Zélia Duncan consegue trazer, realçar mais essa letra pra gente. É uma letra rapidinha, né? Uma canção rapidinha. Quando entra na segunda, você nem se deu conta que trocou de assunto, parecendo que é a mesma canção, mas que tem uma outra parte assim. Quando você percebe, não, essa aí já é a segunda canção. E a segunda canção é Beijos Longos, como eu disse. Tem novamente ali o violão, todas as canções vai ter aquele violão muito bem trabalhado, a interpretação lúcida, firme, coerente da Zélia Duncan. E aqui tem essa coisa de que você vai perceber que os cortes das canções fica parecendo que é uma canção só. Vai nascendo aí o conceito do disco. O que me levanta a saia é uma letra divertidíssima ali da Alice Ruiz, não é? Uma canção que dá uma teatralidade a mais ao disco, mas não sai daquele ponto. Ainda continuamos na mesma temperatura, o que já aponta o caminho do trabalho. A partir da terceira canção você já percebe que o disco vai seguir por esse caminho. Até aqui é maravilhoso ver, você percebe que o trabalho tá seguindo a mesma linha e que tá seguindo aquela coerência muito boa e com um violão pungente. Você fica extremamente animado
animado pelo que vem aí. Aí vem a canção Vai que acrescenta um baixo, ou seja, quando você percebe que tá muito igual ao disco, aí vem aquela novidade de um baixo. Aqui tem até um solo de baixo no meio, só que é uma canção que ainda mantém a temperatura do disco, digamos assim, não é? A canção não sai desse lugar aí, apesar de um novo elemento entrando, que é o baixo. Inclusive, o baixo, o bandolim, todos os instrumentos aqui é tocado pelo Pedro Franco. Anota esse nome maravilhoso aí, Pedro Franco faz um trabalho incrível, instrumental no trabalho da Zélia Duncan. A próxima canção do disco é Technicolor, e aqui, apesar da composição divertida, inclusive uma composição extremamente atual, não é? Se você prestar atenção na letra ali, o álbum começa a se repetir, ou seja, aquele conceito que traz sempre o mesmo corpo, a mesma temperatura, o disco fica linear em termos de cores sonoras assim, ele começa a ficar um pouco repetitivo aqui, você começa a sentir um pouco o preço, né, dessa escolha aí de estética. Apesar de continuar ainda com arranjos ótimos, começa aqui a ameaçar cansar um pouquinho, você fica meio dividido assim, que pô, o trabalho tá muito bom, mas tá começando a se repetir, mesmo sendo repetido uma coisa bem feita, não é? Então começa a rolar ali um conflito, digamos assim. O conceito contra o que seria mais interessante em termos de temperatura, em termos de oscilação de dinâmicas. Ouvindo Lou Reed é uma interessantíssima versão, não é? Ou seja, uma canção que aqui você percebe também um outro olhar ali, mas que novamente ainda acentua esse problema que o disco vai tendo no meio dele. Não vai mudando de temperatura, a gente vai ficando naquela mesma, então começamos aqui a encontrar alguns conflitos. Ainda assim, arranjos ótimos, aquela coisa de sempre, o disco vai se mantendo, digamos, correto com o que se propôs, mas que o que se propôs causa esses probleminhas. A canção mesmo que mal eu diga é uma canção que foi colocada aqui estrategicamente quando o disco começa a se repetir, pois é uma canção que ela por si só já tem uma coisa mais rock and roll, ela é um pouquinho mais rapidinha, dá uma direção diferente na dinâmica que, embora o disco traga ainda para o conceito. Aqui é interessante que aqui o trabalho foi bem feito, é uma canção que não pede esse conceito, mas que foi incorporada a ele e que foi muito bem colocado aqui. Mais uma nota a mais para a produção aqui, embora mantenha aquele probleminha que aqui perde um pouquinho, porque a canção começa a dar uns saltos ali, ainda mantendo o corpo desse arranjo, um arranjo que se mantém na mesma, a composição conflita um pouco com a escolha. Então fica aquela coisa assim, composição contra intérpretes, mas que aqui o resultado fica muito bom. É uma canção, inclusive, que dá um descanso naquela mesmice que vinha acontecendo e que ajuda um pouquinho a dinâmica do disco. Embora não se altere a dinâmica de uma certa forma, ainda temos aqui uma certa coerência conceitual. Se Parece Com Você é uma canção lindíssima também, ainda te mantendo ali o conceito e trazendo um bandolim bem delicado, fica uma canção delicadíssima, com a nota alta do disco aí, eu acho que combina muito bem com o trabalho que o disco vem fazendo, combina muito bem com a atmosfera que o disco vem propondo, é uma canção que entra lindamente nesse trabalho. O Que É Que Eu Fiz de Mal também é uma canção que ajuda bastante a dinâmica aqui, que tá um pouquinho prejudicada, que é uma canção mais despojada, mais alegre, mais pra cima, e que tira essa coisa meia luz que o disco está trazendo aqui. Então aqui é mais uma vez a composição dá o ar da graça aqui, embora esteja ainda embrulhado do mesmo tipo de arranjo. A outra música do disco é A Solidão, e essa música aqui já começa, o repertório começa a prejudicar um pouco. É uma canção sem tanta inspiração assim, embora aqui você entra com guitarras, baixas, dá uma coloridinha ali, é uma composição que não ajuda tanto. O mais interessante aqui é o que se faz em termos de instrumentalização do que a composição em si. Então, é mais um ponto assim que fica, sabe, aquele equilíbrio de uma coisa compensando a outra, mas que composição, digamos assim, é o corpo, é a alma da coisa. Então ela tem que estar bem feita. E aqui é uma canção que ela é inédita, talvez por ser inédita, né? É um disco de regravações, assim. Ela é uma canção que começa a desanimar um pouquinho. Mas vem logo em seguida a canção Sonhei. E aqui é uma versão linda, maravilhosa, acompanhada do bandolim também. Olha, uma canção curtíssima que pede repetição, já com a atmosfera do disco já proposta, que afinal é a penúltima canção, a atmosfera do disco já tá mais que estabelecida. Você percebe que é maravilhoso ouvir essa canção como a penúltima. Como se o disco estivesse preparando esse momento curto, pequenininho, mas que é delicado e intenso. E finaliza com a canção Ruinosa,
fica, não é? Uma canção assim que vai terminando um trabalho que já se mostrou firme a sua ideia, né? Firme ao seu conceito até o final, e é uma canção perfeita para finalizar esse disco, perfeita para fechar as cortinas deste trabalho. O verso, o verso, fim de festa, morre o artista, minha voz fica, é perfeito, não é? Você percebe que existia uma mensagem ao final disso tudo. Um disco que parece uma canção só fragmentada, né? Por conta dos arranjos parecidos. Ao final você percebe que ele diz que, olha, morre o artista, minha voz fica, e o disco realmente fica ecoando na sua cabeça, faz um trabalho muito bom. Minha Voz Fica é um disco correto, é um disco com uma ótima mixagem, aliás, é uma mixagem espetacular, é um disco com uma ótima produção, interpretações também muito corretas, não passam do ponto. O violão é um pouquinho mais radical aqui, mas é um trabalho que pede esse violão delicado, fluente e impressionante. Zélia Duncan tá maravilhosa, não passa do ponto, respeita muito bem a obra, é um disco que respeita o material base, mas que cansa um pouquinho num conceito muito fechado. Vale a pena você ouvir tendo isso em mente, mas é um trabalho que vale a pena sim você ouvir, não perca a chance de ouvir um disco maravilhoso como esse. Zélia Duncan, mais uma nota dentro. Nota 7,5. Obrigado a todos vocês e até a próxima!